Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós vamos aprender a classificar as cadeias orgânicas. Essa classificação pode ser feita olhando para 4 parâmetros diferentes. E é uma classificação sempre voltada para a cadeia principal que forma as moléculas orgânicas. Começando pelo primeiro parâmetro, nós vamos observar o fechamento da cadeia principal. Se nós tentarmos circular as cadeias principais que formam essas duas moléculas, vocês vão observar que no primeiro exemplo, nós podemos determinar o carbono que está em uma extremidade e um segundo carbono que está em outra extremidade. Neste segundo exemplo, vocês podem observar que não há como definir duas extremidades distintas para a cadeia. Quando a cadeia principal possui duas extremidades, nós dizemos que ela é uma cadeia aberta ou ainda que ela é uma cadeia acíclica. Quando não há extremidades definidas, nós dizemos que a cadeia é uma cadeia fechada ou ainda que é uma cadeia cíclica. Uma cadeia cíclica que é bem comum nos vestibulares é chamada de anel aromático. O anel aromático ele é composto por 6 carbonos, sendo que há ligações duplas intercaladas entre esses carbonos que pertencem à cadeia principal. Então, há uma ligação simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. Essa cadeia fechada é chamada de anel aromático e pode ser representada dessas 3 formas, ok? Um outro parâmetro para classificar as cadeias carbônicas é quanto à disposição dos átomos que estão na cadeia principal. Vamos traçar as cadeias principais para esses 3 exemplos que eu tenho aqui. Lembrando sempre que a cadeia principal deve conter a maior sequência possível de carbonos. Olhando para essa molécula, se eu fizer aqui uma cadeia na horizontal, ela só terá 4 carbonos. Mas se eu fizer assim, ela vai ter 5. Então, a cadeia principal é essa cadeia, ok? A cadeia principal, ela deve conter apenas 2 extremidades ou nenhuma extremidade no caso de uma cadeia cíclica. E vocês podem observar que tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo, não há carbonos fora do traçado amarelo, ou seja, não há carbonos fora da cadeia principal. Neste caso, nós dizemos que essa cadeia principal é uma cadeia normal. Mas, olhando para o segundo exemplo, vocês podem observar que este carbono com os seus ligantes, ele ficou excluído da cadeia principal. A esse grupo nós vamos chamar de radical. Nós veremos nas próximas aulas que há diversos tipos de radicais, ok? A cadeia principal, como ela possui um radical ligado a ela, nós vamos classificar como sendo uma cadeia ramificada. Vocês verão também nas próximas aulas que uma mesma cadeia principal pode ter radicais diferentes, formando então moléculas diferentes. As cadeias também podem ser classificadas quanto ao tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono da cadeia principal. Se entre os carbonos da cadeia principal forem formadas somente ligações do tipo simples, a cadeia principal será classificada como uma cadeia saturada. Mas, se entre os carbonos da cadeia principal houver ligações do tipo dupla ou do tipo tripla, a cadeia será classificada como uma cadeia insaturada. E para terminar a nossa aula, nós vamos classificar as cadeias quanto à natureza dos átomos que estão na cadeia principal. Olhem para estes 2 exemplos. Vocês podem observar que na cadeia principal só há átomos de carbono. Esse oxigênio que está aqui não pertence à cadeia principal.
Neste caso, nós dizemos que a cadeia principal é uma cadeia homogênea. Mas, nos exemplos seguintes, vocês podem observar outros tipos de átomos na cadeia principal, localizados entre os carbonos. Neste caso, nós dizemos que a cadeia principal é uma cadeia heterogênea, ou seja, a molécula é uma molécula heterogênea. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos nas próximas aulas. Bons estudos!